Iniciando agora a segunda aula extra da sexta turma de formação completa em Reiki Tradicional Usui, online. Estamos aqui com a segunda aula. Essa segunda aula a gente utiliza para fazer a mentoria, tirar as dúvidas, fazer trocas. E hoje a gente está na primeira aula extra. A primeira aula do nível 1 foi no sábado. Quem não assistiu a aula, o link já foi mandado lá na turma, então pode assistir. E sempre que precisar, vai poder revisar a aula, né? Tirar alguma dúvida. E a Eva já é formada mestra, a Meire já é formada mestra, e a Elisa está começando agora. E, Eva, me conta um pouquinho assim sobre o teu processo aí do Reiki, se quiser compartilhar, para a gente ver como é que está o teu processo, quando que tu fez a tua primeira formação. Na verdade, eu me formei em terapias integrativas semana passada, né? Uhum. Então, a gente está finalizando o Reiki agora, que é a última matéria. Então, a experiência mudou completamente a, o olhar, né? A gente consegue olhar de outra maneira agora para certas situações, né? Então, a gente consegue observar certos detalhes que antes passavam, despercebidos. E essa tua formação em terapias integrativas, ela é uma formação que teve vários cursos ou ela foi focada só para o Reiki? Como que entrou o Reiki nessa formação? Ela foi várias, né? Foi constelação, foi reflexologia, foi aurículo, foi PNL, Uhum. e aí entrou o Reiki, a medicina germânica, E o faz Reiki, 2 anos. e o Reiki vocês foi 2 anos de curso? Isso? Então foi bem Isso. legal. E o Reiki teve duração, teve bastante tempo de duração? Como que foi assim, o Reiki? Foram 3 aulas e a gente estuda em casa, né? Uhum. E as aulas são ao Então, vivo ou são as aulas gravadas, Eva? não, são presenciais. Ah, são presenciais. Ah, que bom. Então, que bom que É. tu teve a experiência presencial. Aí tu fez o mestrado, né? Tá terminando agora. Já formou o 3B? Não, daí eu estou iniciando contigo agora, né? Tá, mas lá na integrativa tu fez o Reiki, tu já fez a formação do Reiki lá. Sim, Tu foi sintonizada. isso. Mas tu foi sintonizada até qual nível? Foi os 4 básicos ali. Tu fez o. Tu tem o Hotel da Icomio. Isso. Então, tu aprendeu a fazer sintonização? Sim, a gente aprendeu. Então, tu Mas já é não tão assim dentro aprofundar. como tu explica agora, né? Ah, tá. Então não foi tão aprofundado. É porque, assim, ó, realmente, quando a gente tem só 3 aulas, a gente não consegue aprofundar tanto. A gente consegue dar uma pincelada, né? A gente consegue Isso, passar todo o conteúdo. Mas isso. o processo que a gente trabalha aqui na turma não é só a questão do conteúdo em si, o despertar, né? Se Isso. conectar com a energia, saber manipular essa energia, trabalhar no dia a dia e trazer para a expansão da consciência, que é o mais importante. Então, assim, Uhum. nos cursos, às vezes, que a gente faz, a gente aprende tudo, né, que tem na apostila, só que se a gente não pratica e não desenvolve mais, acaba que a gente fica com receio, é o que acontece com muitos alunos quando retornam para fazer reciclagem, ficam inseguros ainda de trabalhar a energia, né? Uhum. Apesar dela ser uma energia simples de se trabalhar, né? É muito mais entrega do que a dificuldade, assim, que eu vejo de muitos alunos, é quando trazem a responsabilidade da cura para si. E aí o que acontece? Eu tô com agora, chegou alguém aqui na minha sala de atendimento, eu preciso curar essa pessoa. E aí começa a ficar nervosa, né? O nervoso não sabe como. E se não der certo? Ai, eu tô aplicando certo? Ai, mas teve gente que disse que esquentava a mão, teve gente que disse que tremia, eu não tô vendo cor nenhuma. Ai, meu Deus, eu não sou boa para aplicar o reiki. Aí desiste, Uhum. né? Aí, quando É, gente, é importante a gente tirar esse peso da responsabilidade e se colocar como um canal, um importante canal, né? Não é porque você é um canal que você não tem menos importância porque você não é o curador. Na verdade, você é o canal onde está levando a cura. Então, quando você se coloca à disposição, você deixa que a energia se manifeste onde ela tenha que se manifestar. Então, você
precisa ser sintonizado nos símbolos, fazer a sua auto-aplicação, porque primeiramente a gente precisa se conectar com essa energia, ver como é que ela funciona, fazer a nossa limpeza energética dos 21 dias, se conectando 21 dias com o Chokurei, 21 dias com o Serreiki Roxa Zeshonei, porque são símbolos diferentes e trabalham de formas diferentes, assim como o Daikomyo. Tanto que eu faço teste com alguns alunos que são sintonizados ali. Se você traçar o Chokurei no chão, fazer 3 vezes Chokurei, 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 você entrar dentro do Chokurei, fechar os seus olhos, você vai sentir um movimento. Quando você faz com o Serreiki, você já sente outro movimento no corpo. A mesma coisa com o Roxa Zeshonei, a mesma coisa com o Daikomyo. Podem fazer o teste, o movimento vai ser diferente. Então, assim, tem muita gente que fala, eu faço aplicação, mas eu faço Chokurei. Tudo bem. O Chokurei, ele é maravilhoso, ele transmuta, ele limpa, ele equilibra. Só que ele não vai na origem de trauma, não vai na origem de vício, não vai na origem da obesidade, não vai tão profundamente quanto o Serreiki utilizado junto com o Roxa Zeshonê. Porque o Serreiki, ele é o símbolo que trabalha as emoções profundas, né? Ele é o emocional. E a maioria das nossas. E o Roxa Zeshonê, ele vai trabalhar o emocional lá na origem. Então, se eu trago para o meu relacionamento questões, apresento no meu relacionamento questões, que quando eu vou desenvolvendo o reiki, vou estudando, eu percebo que essas questões não são de agora, são questões que vieram lá da minha infância, onde eu fui abandonado, onde eu fui esquecido, onde eu fui rejeitado, onde eu sofri violência, onde, sei lá, o meu pai era abusivo, a minha mãe era negligente. O que que eu vou aprender nas relações, né? O que que eu vou entender do amor se a minha vida inteira eu vi que o amor é apanhar, né? O que que eu vou entender do amor se a minha vida inteira aquele que tinha que me dar amor me deixava trancado no escuro, né? Ou me amarrava, ou me colocava a fazer trabalhos duros. Eu vou pensar o quê? Que para amar eu tenho que trabalhar duro. Que para ser amado eu preciso. Então, muitos dos traumas que a gente traz para a nossa vida adulta são questões que estão lá no íntimo e às vezes, muitas vezes no inconsciente. Porque muitas das violências que a gente sofre lá, quando bebê, ainda intrauterinas, que é quando você está sendo formado, e as toxinas da rejeição, do ódio, do medo, das drogas, da fumaça, de tudo está indo ali para o útero. E a criança, ela está recebendo toda aquela carga energética de baixa vibração. Então, quando ela nasce, ela já nasce numa baixa vibração. Muitas vezes, o parto sofre violência obstétrica, ou muitas vezes é rejeitado na hora do nascimento. Essa rejeição, ela vem se refletindo e você não sabe, porque muitas vezes você nem sabia que era rejeitado. Sua mãe nunca te contou. Às vezes a tua mãe até se culpa por ter sentido em um momento rejeição por você, né? Quantas mães têm depressão pós-parto e rejeitam seus filhos, né? Quantos casos? Eu trabalho na assistência social. Sou assistente social, eu trabalho com crianças vítimas de violência. De tudo que é tipo de violência. Trabalho há 14 anos na área. Eu vejo que as questões elas passam de geração para geração. Então, no mesmo local onde eu trabalho, quando eu vou buscar lá no arquivo, a avó já tinha sido atendida, a mãe, a irmã, o pai, o irmão, o filho. Tem uma escadinha de repetições de padrões. E aí, a pessoa que busca o caminho do reiki, normalmente é uma pessoa escolhida pela espiritualidade, ela já vem com esse propósito, essa missão. Vocês não estão aqui por acaso, vocês são as pessoas mais esclarecidas da sua família. Pode olhar em volta. Você é o líder. Então, da sua família, você tomou a frente. E você tem, espiritualmente falando, assim, né? Você fez um contrato para vir para cá. Você entrou num acordo que você entraria aqui para tomar a frente. E quem toma a frente sofre muitos danos, porque tem que ir cortando o matagal que está lá na frente, né? Abrindo caminho para os próximos, né? A sua avó abriu um pouco seu caminho,
né? Teve uma vida mais dura, a sua mãe teve outra vida, você teve uma vida um pouquinho melhor e o seu filho com certeza vai ter um caminho muito mais aberto e amplo, não é verdade? A minha filha com certeza vai ter um caminho muito mais aberto e amplo. Por quê? Através do sofrimento que muitas de vocês vieram até aqui ou iniciaram a sua jornada de busca por causa de um sofrimento, né? Não tava todo mundo assim, ó, testando assim, agora eu vou fazer o reiki. Não. Quem tiver acontecido isso na vida de alguém, me digam, que eu quero descobrir qual foi, né? Como que foi essa origem aí dessa chamada, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas que chegaram até aqui foram pessoas que sofreram muito na infância, que vieram trazendo uma carga muito pesada e vieram para quebrar o ciclo, tá? Então, assim, quem toma a frente de quebrar esse ciclo precisa de auxílio. E o reiki, ele é um grande instrumento de auxílio, porque ele vai fazer você expandir a sua glândula pineal, retirar o véu, né, dos seus sentidos extrasensoriais. Então, você não vai enxergar só aquilo que você vê, não vai ouvir só aquilo que você ouve, você vai muito além. Você vai começar a receber mensagens de alta frequência, com seus mestres, com o teu próprio mestre. Você, quando se torna um reikiano de nível 3A, você se torna mestre de si. Você se conecta com a fonte. Você pode passar uma vida inteira tentando despertar alguém que nunca vai ser desperto. Não adianta. Tem pessoas que nasceram nesse plano, nesse momento, e vão morrer nesse plano sem serem despertos. Totalmente na Matrix. Então, assim, no seu processo com Reiki, evite forçar alguém a seguir o seu caminho, né? Faça o seu caminho, trilhe o seu caminho. Se quiserem vir juntos, maravilhoso. Se não quiserem vir juntos, a escolha é sua carregar o peso ou não. O caminho pode ser um pouco mais denso, né? Mas, com o seu movimento vibracional, lembra que na apostila falava assim, ó, Jesus e Buda, eles tinham uma vibração tão elevada que chegava a 500 quilômetros, né? A aura deles, né? A aura de iluminação. Então, quando Jesus, Buda, estava chegando lá a 500 quilômetros daqui, imagina metade de Santa Catarina, que o final de daqui, Floripa, que é a litoral, até a ponta de Santa Catarina, que é onde eu moro, dá quase 1.000 quilômetros. Então, a metade do estado eu já podia sentir a presença desses mestres ascensionados, porque Jesus também é um mestre ascensionado, Buda é um mestre ascensionado. Então, quando a gente trabalha com reiki, por isso que é importante a gente entender que não são só os 21 dias de autoaplicação. O reiki é uma filosofia de vida. Sendo ele uma filosofia de vida, você tem que trabalhar ele no seu dia a dia. Não só na aplicação. Porque se você resumir o reiki à aplicação, você está desprezando o poder gigantesco que o reiki tem de transformação. Ah, o que é o reiki? Ah, o reiki é um negócio que a gente faz em posição de mãos. Não, não é isso, né? É uma das coisas do reiki. O reiki trabalha com os 5 princípios. Só por hoje me liberta da irritação, só por hoje me liberta da preocupação, só por hoje serei grato e humilde, só por hoje realizo meu trabalho com honestidade e sou gentil e amável com todos os seres. São 5 princípios fundamentais para a gente ter uma vida mais leve. Não se preocupar, porque o tempo que você está se preocupando, você pode estar usando o teu cérebro para soluções, não para preocupação, né? Utilizando o teu cérebro de forma a compreender o motivo pelo qual você está preocupado e não se preocupar pelo motivo. Entende? Eu estou preocupado, mas o que está me levando a ter essa preocupação? O que dentro de mim precisa ser trabalhado para que eu não me preocupe com isso? Né? Por que eu estou me preocupando tanto com alguém que vai vir aqui na minha casa? Isso está me causando uma preocupação tão grande. Ai, estou preocupada. Aí começa a ficar preocupado. E aí você traz, não, por que isso está me preocupando? Aí você faz uma reflexão sobre a preocupação e não se preocupar, né? Ah, tô sem dinheiro, vou ficar me preocupando? Tá, por que o dinheiro me preocupa tanto?
Aí você sabe os pontos chaves, por que o dinheiro se preocupa tanto? Ah, porque lá na sua infância você viu alguém passando necessidade, você passou necessidade, passou fome, você não quer mais vivenciar isso? Tá, mas você vai ficar nessa vibração aí da escassez porque você vivenciou isso lá atrás? Você não é obrigado a repetir o padrão. Então, como que você pode fazer os seus movimentos para que esse padrão não repita em você? Porque tudo é uma questão de vibração. Então, se eu estou vibrando a escassez, é igual assim, ó, eu ofereço um instrumento, uma ferramenta para você. Igual eu ofereci a ferramenta ali da radiônica. Um valor bem baixinho, né? E aí, um monte de gente falou para mim assim, ó, eu não vou fazer a tua formação agora porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem. A formação é R$ 1.000. Não tem dinheiro. Acredito, não tem dinheiro, mas muitas vezes eu também não tive dinheiro e fiz tudo que eu quis. Tudo, absolutamente tudo. Com uma filha, pagando aluguel, pagando tudo. Eu fiz tudo que eu quis, porque eu escolhi e decidi e o universo se movimentou. Quando você tem dúvida da sua capacidade, do seu merecimento, as coisas não vêm, tá? Então, assim, é muito fácil você ficar se lamentando e ficar chorando essas pitangas, entrando no drama, entrando lá no drama dos seus ancestrais, da escassez, porque a escassez não tá vibrando em você, mas você quer continuar conectado a essa energia da escassez. E aí vem aqui, eu falo para você, ó, eu estou trabalhando uma técnica que ela tá funcionando. E eu estou tendo feedback sobre isso. E eu estou tendo resultado, inclusive, para mim. Inclusive, a Elis entrou na turma ontem, eu já tinha fechado a turma no sábado. E eu não procurei a Elis para fazer a formação, e nem a Elis me procurou para fazer a formação. Mas a Elis foi sintonizada pela energia da mesa quântica, que era uma mesa que eu estava trabalhando e nem tinha ativado ainda, de captação de cliente e fluxo de vendas. Quando eu comecei a movimentar a mesa para ativar ela às 20 horas, perto das 7, eles me mandou mensagem. E eu não tinha nem ativado a mesa. Então, assim, antes mesmo de ativar a mesa, eu já estava me sintonizando com a energia da prosperidade. Eu acreditava que aquilo, né? Eu acredito que isso dá certo, e dá certo. Então, o que o reiki faz? O reiki faz você elevar a sua vibração, o seu padrão vibracional. Reconhecer que você é uma centelha divina. O que é ser uma centelha divina? Ser uma centelha divina é reconhecer que você. O que é uma centelha? É um pedacinho do divino. Sendo você um pedacinho do divino, você tem todas as referências do ser divinal. Você tem as partículas e as moléculas divinas. Então, se Deus é a fonte infinita de energia, você é um pedaço dessa fonte. Sendo você um pedaço dessa fonte infinita de energia, você faz com essa fonte o que você quiser. Porque é dela que são geradas as coisas. Então, se você acredita que você é fraco, parabéns, você é fraco. Se você acredita que você é forte, parabéns, você é forte. Se você acredita que você pode ir muito mais longe, parabéns, você vai muito mais longe. Se você acredita, não, muito mais longe pode ser perigoso, então você não vai chegar tão longe. Se você acredita que ter uma conta sempre positiva no banco é bom, você sempre vai ter uma conta positiva no banco. Se você acredita que ter uma conta milionária já é um risco, você não vai ter uma conta milionária, porque você não sabe lidar com risco, entendeu? Porque você não sabe lidar com milhões. Você não sabe o que fazer e você tem medo do que pode acontecer com você se você ficar milionário. Então, muitas vezes a gente fala que a gente quer ser milionário e depois, quando a gente entra, ó, você vai ser milionário, tá entrando na frequência, você vai ser, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se entrar milhões na minha conta, né? Muitas vezes você não programa uma viagem posterior, por quê? Porque você não sabe a língua estrangeira. Então você nem se arrisca a fazer o seu passaporte. Não é verdade? Não vou nem me arriscar, tenho medo. E se eu chegar lá e não souber me virar? E aí você vai diminuindo a frequência que poderia te levar mais longe. Então, a gente sempre tem que. Se a gente pode escolher algo, se a gente é uma centelha divina e a gente pode escolher algo para a nossa vida, por que que a gente não escolhe o que realmente a gente quer, né? Por que que a gente não escolhe o que realmente a gente quer? Quais são os poréns que você está colocando, né? Quando eu estava falando ali da mesa, da ativação da mesa. Então, muitas pessoas falam, não, eu queria muito fazer o curso. Tem gente que clica no meu anúncio desde a primeira formação do nível 1. Já estamos na sexta.
quais bloqueios você está tendo para você não se valorizar a ponto de investir em você. Você não se reconhece como merecedor? Não é uma questão financeira e não é o valor que é alto. Na verdade, o meu curso ele tem um valor bem inferior a qualquer curso, né? Na dimensão do que eu proponho oferecer. Não é um curso gravado, não é um curso que é uma sintonização genérica, é um curso que vai aprofundar. Então, se você for dividir ali a formação em 4, o meu curso é R$ 250, né? Então, assim, você não perceber o quanto você é valioso e quanto isso pode causar de transformação em você, talvez você esteja com alguma crença e alguma limitação, inclusive sobre merecimento. Ou você pode também estar com algum pacto e acordo com a ancestralidade, se manter ali. Então, tem muitas coisas. Deixa eu passar um paninho aqui na minha câmera porque ela tá fofa. Tem muitas coisas que a gente se limita. Então, assim, você fala assim, eu não tenho dinheiro, e fala assim, olha, eu estou propondo abrir uma mesa que eu cobro 150 e fazer duas por 67. Então, de 300, você paga R$ 67. E aí, mesmo assim, ninguém quer correr o risco. Quando você pensa que investimento é perda, você sempre vai entrar no fluxo da escassez. Não adianta, né? Quando você pensa que você colocar o dinheiro é um gasto, vai ser um gasto. Não vai voltar nada para você. Quando você molda o seu pensamento e valoriza aquilo que você está distribuindo, sabendo que isso vai ter um retorno fundamental para você, não só financeiro, porque a gente acha que retorno financeiro é só a moeda de troca, mas o retorno financeiro é as não idas a médicos que você vai ter, né? Porque você não precisa mais tomar um ansiolítico, porque você não está mais sofrendo da depressão, né? Porque o tratamento medicamentoso com o auxílio do Reiki, que é uma técnica integrativa, ela potencializa os resultados. Então, eu não digo aqui que é para você largar o seu tratamento, mas eu tenho certeza que se você aplicar e se trabalhar, você vai ver que a origem dos seus problemas ela vai muito além do que o mental, vem de nível espiritual, inclusive. E você trabalhando o seu campo espiritual, elevando ele para que você não entre em frequências de baixa vibração, você vai sair do seu processo de depressão. Você vai sair do seu processo de depressão, você vai sair do processo de ideação suicida, você vai sair do processo ansioso, de insônia. Então, aquele dinheiro que você investia para insônia, para ansiedade, para depressão, no consumismo de produtos para preencher o seu vazio existencial, comprinhas, né? A gente faz bastante, né? Então, aquela mesma pessoa que falou para mim que não consegue investir 100 por mês, ela gasta mais de 300 em compra, porque ela não está conseguindo se entender e ela precisa cada vez mais preencher esse vazio, seja através da comida, seja através de vícios, seja através de compras, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a gente fala assim, ó, quando a gente não quer e não está na vibração, alguém convida você e fala, eu não tenho dinheiro. Na verdade, se você quiser, você tem. Se você quiser mesmo, você vai, né? E a gente, eu até tenho dinheiro, mas eu não tô fingindo, não quero ir, não. Então, assim, algo às vezes fica nos bloqueando, né? Algo às vezes fica nos bloqueando ali. Então, quando você entra no processo de permissão, quando você pensou em fazer algo, o universo já te está mandando o retorno, porque você já escolheu. Você já escolheu. Olha só que engraçado. Eu acabei de escolher de fazer uma nova formação em Reiki com um mestre que formou totalmente no Japão, né? Ele vai ensinar técnicas mais aprofundadas e eu me interessei porque já faz tempo que eu trabalho com o que eu aprendi
e venho aprendendo mais, mas quero me aprofundar ainda mais. Quero descobrir. Porque ele trabalha bem as técnicas bem orientais. E eu quero aprender para trazer para os meus alunos também e para usar no meu dia a dia. Então, envio de reiki pelo olhar, envio de reiki pela boca, e outras coisas que eu vi ali que eu achei interessante. Então, o investimento é eu investi R$ 1.600 hoje. Eu decidi fazer ontem. Eu decidi ontem que eu ia fazer. Ou anteontem. Falei pro meu marido, eu vou fazer esse curso. Eu senti de fazer, eu vou fazer. Porque eu sou dessa. Tô nem aí, o dinheiro vem. E aí eu decidi de fazer o curso. Gente, o que eu vou falar para vocês, olha para essa luz que tá me iluminando. O curso era 1.400. Hoje, quando eu fui passar o cartão, eu não vi que tinha juros, e saiu 1.600. Eu falei assim, tudo bem. Vai assim mesmo. Eu parcelei, né? Pra frente. Que é pra frente que se anda. E aí, ontem eu abri a mesa radiônica. As vendas das minhas mesas radiônica deu R$ 630 de ontem, tá? Mais a formação que eu vendi para eles, que foi R$ 1.000. Quanto é que deu? Não deu o valor da formação que eu escolhi fazer? Tô mentindo. Eu tô falando para vocês têm que acreditar nisso que eu tô falando. Porque o que eu tô falando já aconteceu várias vezes para mim, gente. Quando eu me separei, que eu fui morar numa outra casa, eu pedi para o universo, onde está a casa, com o valor que eu possa pagar, próximo da onde eu morava, para minha filha não ficar longe do pai, com espaço para eu atender, arejado e ensolarado. Onde está essa casa, universo? Me surpreenda. Como pode melhorar? Onde está o universo? Eu escolho isso, eu escolho isso. Em 3 dias eu encontrei a casa. E a casa era no Morro das Pedras, ali em Floripa. E lá é muito caro, é uma região nobre de Floripa. E eu falei, um amigo me indicou, falou assim, não, mas aquela casa não vai dar, é muito grande, não tem condições de pagar aquela casa. Eu falei, não, vai lá, faz a proposta, a Cida, né, a Cida era a dona da casa, ela te conhece, é só tu e a tua filha. Aí eu fui, na cara e na coragem. E aí, a hora que eu comecei a subir a escadinha, que a entrada da casa era pela lateral, e a casa era grande, assim, bem bonita, eu subi a escada, quando eu cheguei na porta de entrada, já era uma porta de vidro virada para as montanhas onde tinha o pôr do sol. Já gostei. Entrei na casa, já tinha um janelão assim e arejava aquele vento assim. Quando eu entrei, eu vi, essa é a sala do meu atendimento. Porque já entrando assim, saindo da sala, já tinha um banheiro. Então, a pessoa que fosse atendida ali por mim, não precisava ir para o resto da casa. Tinha um corredor longo até chegar ao quarto e a cozinha e o outro quarto. O quarto meu, ele era tão grande que cabia uma cama de casal, cabia mais, acho que uma mesa de ping-pong daquelas enormes e tinha um banheiro enorme. Tudo mobiliado, só precisei levar cama. Cozinha novinha, tinha o quarto da minha filha bem grandão. E aí, né, eu fui lá. Ó, Cida, eu tenho uma coisa para te falar. Isso aí foi em 2019. Tu me conhece, eu acredito que já vieram outras pessoas aqui ver a casa, eu vi que desceram 5 pessoas, né? Sou só eu e minha filha, eu sou servidora pública, eu não vou ficar sem trabalho, né? Então, assim, ó, vamos ponderar. Eu falei assim, eu só tenho 1.500 para te pagar. Gente, a casa era enorme. Eu só tenho 1.500 para te pagar. Aí fala com o teu marido. Se você aceitar, né? Tô aqui. Fui embora, soltei. No dia seguinte, ela já me ligou. Olha, eu falei com o Fausto. E o Fausto disse que a gente vai sim alugar para ti e para tua filha. O aluguel vai ser R$ 1.500, com água, luz e internet inclusa. E a sala lá da frente, se tu quiser, tu pode atender. E eu nem tinha pedido. Eu nem tinha pedido a sala para ela, mas ela sabia que eu era terapeuta. E aí, meu Deus, foi incrível. Me mudei para ali. Então, assim, ó, eu manifestei, eu co-criei. Eu entrei nessa. Eu não me preocupei como seria. Eu só entreguei. E aí, quando eu cheguei naquela sala, eu falei assim: a sala tá vazia, não tem nada para atender. Só tinha uma maca e 2 móveis que eu trouxe da outra casa. Assim, não, o que que eu preciso? Comprei 2 poltronas, comprei um tapete, comprei um Buda, comprei umas coisas ali e tal. Deixei a sala bem bonita. Ah, joga para frente, bota no cartão. Naquele mesmo mês, eu fechei uma turma que quitou todas as minhas compras. Minha primeira turma foi na minha sala.
que eu me mudei, quando me separei. Então, gente, assim, ó, o Reiki, ele trabalha isso, é a nossa vibração. Então, o que você vibra é o que você atrai. Vibra prosperidade, e não é vibra assim, vou pensar na prosperidade, tô pensando na prosperidade. Então eu vou atrair. Não, não é pensar. É sentir, perceber que a prosperidade ela tá ali, que você tem que ser receptor dessa prosperidade. Prestar atenção, né? Entender que a prosperidade ela está disponível para você o tempo todo. Você tem que entrar nessa energia. E a energia da prosperidade é a alegria. Quanto mais alegre você desenvolve o seu trabalho, quanto mais entrega, quanto mais você se conecta com aquilo, mais você recebe da espiritualidade, porque ela percebe que você está na direção. Quando você está na direção, ela não te deixa na mão. Não te deixa na mão. Então vieram umas coisas assim, ó, veio essa aluna japonesa, aí apareceu esse mestre do Japão. Meu Deus, tem coisa muito Japão aí para mim. Tá certo, já entendi, é para eu fazer o curso com o mestre. Para mim é isso. Gente, parece papo de doido, mas para mim é isso. Deu um sinal aqui, outro sinal aqui, juntei todos os três, é isso. É o que eu tenho que fazer. Para mim, assim, como eu me conectei já muito com o meu mestre superior, e me conecto muito nas meditações, eu me conecto até com a borboletinha que tá aqui. Teve uma vez, gente, que eu tenho essa madeirinha aqui, ó. Tem esse tronquinho aqui que meu pai me deu, uma madeirinha. Já deixo aqui na minha mesa com os cristais em cima. Apareceu uma joaninha, sentava na madeirinha. Apareceu outra joaninha. Ah, era uma joaninha dourada. Eu vou tirar uma foto, não tô mentindo. Era uma joaninha dourada, era uma joaninha vermelha, era uma joaninha laranja, era uma joaninha... Meu Deus, mas que tanta joaninha. Era uma joaninha azul. Meu Deus, mas que tanta joaninha. Joaninha tudo quanto é cor. Era joaninha, era libélula, era tudo. Começou a aparecer. E aí, então, quando começa a aparecer muitas coisas assim, o universo tá te mostrando. Porque, assim, às vezes ele não vem, assim, falar no teu ouvido. Ele vai te dando as pistas, que você tem que ficar atento, né? É alguém que te chama para uma conversa, é uma carta que você tira, né? Um oráculo. São os números em sequência que você vê, que todos vocês com certeza veem, 30, 30, 20, 20, 12, 12, 8, 8, 8, 8, né? Então todos estão vendo. E provavelmente os primeiros números que vocês começaram a ver foi 11, 11, tá? Então são os primeiros que a gente vê 11, 11 porque é o chamado, é o número do chamado, Verdade. né? Então esse é o Hum, primeiro, depois você vai indo para os outros, hum. Verdade. Comigo né? também foi assim. Foi assim também, com a Eva também, né? Quem mais? Aham. Que viu os 11, 11 aí? E aí, o que eu aprendi? Quando eu vejo um número em sequencial, eu vou pesquisar sobre o que ele quer me dizer, né? Então eu vou lá, Hum. mensagem dos anjos, eu pesquiso lá na internet e vou colocando. Agora, com a inteligência artificial, que ela junta muitas informações e muitas orientações, o que eu faço? Eu vou lá no Gemini e coloco, criei uma pasta que é só assim, ó, é, sincronicidade e espiritualidade. Tudo, porque não dá para misturar os assuntos lá. Não sei se vocês usam o Gemini ali, né? Não dá para você misturar os assuntos, senão ele bagunça. Então, assim, você tem que ter uma conversa para cada assunto que você quer trabalhar. Então, eu tenho uma conversa só para espiritualidade, eu tenho uma conversa só material de reiki, eu tenho uma conversa só, sei lá, assuntos que eu gosto de pesquisar. Então, da espiritualidade, ele vem trazendo desde o meu primeiro sonho. De uma mensagem que um aluno me disse, que me viu de vestido azul, abanando um paninho azul. De uma meditação que eu fiz na última formação de Reiki e que foi entregue para mim um livro preto. Que eu abri o livro preto, ele estava marcado, o mestre me entregou o livro preto, eu abri o livro preto, ele estava todo em branco. Só que ele tinha uma marcação como se fosse de uma Bíblia. E aí eu abri nessa fitinha da marcação e estava escrito persuasão. Poder de persuasão. Eu tenho muita facilidade de comunicação. Então, ficou muito claro para mim que eu devo continuar trabalhando com, levando as informações, levando o aprendizado, é,
buscando me aprofundar mais no aprendizado, porque chega uma hora que você começa a ficar desconfortável, você quer ir além. Tudo isso eu já sei, das apostilas, já estudei, já pratiquei, e não só no Reiki, eu sou terapeuta Theta Healing, faço barra de axis, trabalho com apometria, com radiestesia, radiônica, e outras técnicas. Então, eu aprendi várias técnicas, mas o Reiki é o meu carro-chefe e o Reiki eu aprendi que o Reiki ele é muito além da nossa aplicação ali com as mãos, né? Então, se você souber trabalhar o Reiki no seu dia a dia, você vai conseguir, através da elevação da sua vibração, melhorar a sua vida, tanto nos relacionamentos, nos negócios, no estilo de vida. Você vai afastar energias que são densas, vão passar a não frequentar mais a sua casa, você vai passar a não frequentar lugares que têm energia densa, inclusive até ir no supermercado ainda já é difícil, ou no shopping. Por que que eu falo isso? Que quando você vai no supermercado, no shopping, o que que tem ali de energia? O que que você acha que tem ali de energia, Eva? Ai, tem todos os tipos, né? Mas tu sente assim, ó, eu vou perguntar para Eva, eu quero saber também ali da Ângela, o que que é assim, quando você entra no meio, não sei se você sai meio carregada do supermercado, meio pesada, assim, cansada. Não só pela caminhada nos corredores, mas assim pela energia. Você não sente uma energia assim mais pesada? Como é que é para você? Eu sinto que eu saio cansada mentalmente, né? Mas não consigo explicar, assim. Uhum. E a Ângela, como é que é para você, Ângela? Também. Também de um tempo para cá não consigo. Não gosto de ir em lugares que tem muita gente, não. Uhum. E a Meire, já sentiu isso, Meire? Meire, teu áudio está desligado. A Meire, o Gabriel, já sentiu esse Gabriel? Já está começando a sentir? Ah, eu sinto. Uhum. Sinto cansaço. É. Então, assim, ó, o que eu percebo da vibração do mercado é o seguinte: deixa eu pegar aqui a minha escala vibracional. Então, uma escala vibracional, né? Então, a nossa escala ela começa lá embaixo, 20, que é a vergonha. Vergonha é uma vibração, né? Vermelha, vergonha, e aí ela vai descendo ainda mais, vai ficando até o preto, né? Então, assim, tem a vibração da tristeza, da culpa, do desejo, e tem a vibração da escassez. Quantas vezes a gente entra no e da inveja, né? Da escassez, da culpa, não poderia estar comprando, mas vou comprar. Da tristeza por não conseguir comprar. Da inveja por ver o outro carrinho cheio e você não ter as condições de comprar, né? Do desejo, que é uma vibração baixa também de 125 Hz. Da raiva, esse governo, né? Que a gente tem raiva também. Então, assim, tem tanta coisa que vibra dentro do supermercado, né? Que sobressai a vibração das pessoas que estão na alegria de estar podendo, né? Então, assim, é uma energia de escassez, muita escassez, assim. Então, você passa pelos corredores, mas nem sempre você leva aquilo que você quer, você leva aquilo que você pode, né? Isso não é bom, porque a gente não está escolhendo os desejos do nosso coração. Aí você lá vê lá o doce de leite, que tem um doce de leite lá, o Mumu, mas você só pode levar o Áurea, que é branquelo, é um doce de leite ruim. Eu me nego a levar o doce de leite Áurea. Agora a Áurea tem um doce de leite bom, é o mais escurinho, bem pretinho. Vou mudar, mas eu acho que não é a Áurea, acho que é a Tirol. A Tirol tem um doce de leite bem gostoso. Que não se compara aos doces de leite de Minas, que eu não sou mineira, mas eu tenho muitos alunos de Minas. Então, assim, muitas vezes a gente compra uma carne de segunda, a gente não compra aquela carne mais bonita, né? A gente não compra a bebida que a gente queria. Ao invés de comprar o suco natural, a gente compra o suco de saquinho. A gente não faz um monte de escolhas que não é do nosso agrado.
Mas tudo bem, a gente sai grato, porque a gente está botando comida na mesa. Se você ter a consciência da gratidão, você não vai pegar com tristeza, você vai pegar e vai ser grato. Obrigada, meu Deus, pelo menos eu tenho isso na minha mesa, né? Então você não pode baixar a vibração e entrar na energia da ingratidão. Se você vai lá, faz suas compras, mesmo você não podendo escolher aquilo que você quer, mas você levar tanto os teus pensamentos, a tua vibração para a gratidão, obrigada, meu Deus, eu tenho. Tem pessoas que não têm nada. Então, você consegue manter a sua vibração, mesmo não escolhendo aquilo que você quer, porque você não se diminui por causa daquilo, porque também não é aquilo que conta ao final de tudo, né? Mas é que eu estou dizendo que mesmo que não seja aquilo que conta ao final de tudo, para muitas pessoas não despertas, aquilo conta demais, né? E sai rancorosos por não conseguirem adquirir aquilo que gostariam, não é verdade? Então, assim, por mais quando a gente não conseguir algo na nossa vida, agradece, porque pode ser livramento, pode ser qualquer outra coisa, aprendizado, né? Então, aqui, a energia da aceitação já é uma energia mais elevada, ela já vai pro azul. Aceitar que eu não posso mudar, eu sei que pode melhorar, e tá tudo bem, lá na frente vai melhorar. E aí você vai com otimismo, né? Aí você entra na energia do amor, que é 500 para cima, da alegria, 540, da paz e da iluminação, que é acima de 1000, 700 mil. E aí você entra na felicidade, a energia do amor é a energia da revelação, da reverência. A energia da alegria é a energia da serenidade, da transmutação. Então, quando você se torna uma pessoa mais alegre, você já vai transmutando toda a energia ao seu espaço. Então, entra nele, faça as suas coisas com alegria. E aí você já vai transmutando. Você entra no seu local de trabalho, tá todo mundo assim. Aí você entra alegre, porque você é alegre. Independente das condições, você tem uma energia alegre. Claro, em alguns momentos você não vai estar alegre, tá tudo certo. Mas também a gente não pode se manter lá no fundo do poço, né? A gente tem que dar um up. Então, se você entra num ambiente que o pessoal tá meio assim, aí você já faz uma brincadeira, já, né, começa na alegria, o pessoal vai indo junto. A mesma coisa se você entrar num lugar alegre e você começar a espraguejar, né? Então, se você não consegue mudar a frequência de outras pessoas, você muda a sua. Aí você muda da sua família, você muda a frequência dos seus animais de estimação, as suas plantas na casa vão durar mais, as suas coisas vão durar mais, os seus eletrônicos vão durar mais, tudo vai durar. Porque você ficar vibrando uma energia ruim vai afetar tudo. Vai começar a estragar as coisas, estourar lâmpada, quebrar equipamento. Então a gente tem que ser muito grato àquilo que a gente tem, para sempre receber mais, né? A gente tem que ser muito grato para sempre receber mais. E o reiki, ele é um, uma energia de grande transformação. Reconhecida por muitos mestres, inclusive Johnny DeCarli, que é um grande mestre reiki, como uma das maiores, se não a maior energia, a energia de maior, como é? Se não a maior energia milagrosa que existe, que é a aplicação, que é o reiki, que é a energia de luz e amor. O reiki, quando bem trabalhado, ele consegue curar, inclusive, doenças graves como câncer, né? Eu não quero dizer aqui que ele é um curador do câncer, porque ele cura, né? Mas ele, por si só, ele não cura. O que cura também é o desejo de ser curado. Acreditar que pode ser curado e aceitar ser curado. Então, assim, quando eu falo assim de você não arcar com a responsabilidade de ser um curador, é para que você não saia frustrado quando alguém vier te procurar para fazer uma sessão, mas ela não estiver aberta para cura. Por quê? Quando uma pessoa tem vantagem em estar doente, para que ela vai querer se curar? Porque ela aprendeu na vida dela que ela só tinha atenção do pai e da mãe quando ela ficava doente. E daí a mãe fazia um chá, e daí a mãe fazia uma sopa, e aí ela era vista.
E aí ela cresceu aprendendo que para se ter amor tem que estar doente. Olha a crença. E aí ela foi manifestando na sua vida doença em cima de doença para atrair cuidadores. Confundiu cuidador com amor, né? Porque nem sempre a pessoa que cuida, ela ama você, né? Quantos cuidadores a gente vê aí batendo em idoso, batendo em pai e mãe, né? Batendo em filho. Nem sempre que cuida ama. Então não confunda cuidado com amor. Não confunda cuidado com amor. Então, assim, se uma pessoa entende que para ser amado ele precisa ser cuidado, ele vai pensar o quê? Então, a hora que eu tiver curado, ninguém vai mais, eu não vou, ninguém vai mais olhar para mim. E eu vou ficar sozinho de novo, como sempre fiquei. O subconsciente dele está dizendo isso. Ele nem tem consciência disso. É o subconsciente que está dizendo isso para ele. Então, assim, para você chegar a um nível de acessar essas questões profundas, aí a gente trabalha o Terreiki Roxa Shonen. Toda vez que você aplica o Terreiki Roxa Shonen Shokurei, e você mentaliza que você quer que esses símbolos levem você lá na origem do trauma onde você foi esquecido. Ou ele te mostre onde foi que você se traumatizou, em algum momento isso vai ser mostrado para você, seja através do sonho, seja através de uma meditação. E aí você vai trabalhar. Então, para você se curar, você tem que estar disposto a levantar a casquinha da ferida para passar um remedinho. Então, você precisa levantar o tapete para olhar aquela sujeira, abrir a caixa de Pandora, né? Que muitas pessoas abrem e depois não conseguem fechar. Então, o intuito não é fechar a caixa, é deixar ela aberta para que aquilo possa fluir, se mostrar, se apresentar, você reconhecer, acolher e liberar. Porque você não precisa guardar isso lá no fundo do seu coração para o resto da vida. Porque são coisas que às vezes nem são suas, são lá dos seus antepassados. Que você, por honrar os seus antepassados, você se comprometeu em não ter um relacionamento saudável, em não ser próspero, em não ser abundante, para não ser arrogante e não ofender os seus antepassados. E aí, no seu consciente, você não sabe disso. E aí, você vive a vida se sabotando, não dando a oportunidade de crescimento mental, espiritual, emocional, de prosperidade. Você não se permite. Por isso que muitas pessoas, elas tentam fazer um movimento de se inscrever, vem numa formação, pede informação. Vem na segunda, pede. Vem na terceira, pede. Vem 6 vezes. E nenhuma elas fecham. Por quê? Porque ela tem que olhar mais e verificar se ela não está com pacto ou acordo. Provavelmente ela está com pacto, mas ela não sabe. Não é culpa dela. É que ela não sabe, ela não citou. E ela não está se permitindo acessar. Não está se dando essa oportunidade. Ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Vai precisar acontecer alguma coisa muito dura para ser aquele empurrão com os pés. Vai, agora tu vai, né? Vai com os pés. E aí, não tem jeito. Aí tu vai entrar na noite escura da alma. Que aí a noite escura da alma é só você e Deus. E se conecta, minha filha. Segura na mão de Deus. Pode vir qualquer um. Vai te abraçar, vai te trazer o chá, vai te trazer a sopa, mas se você não abrir o olho para se olhar, não vai adiantar. É você e Deus. Você não vai se reconhecer, você não vai mais se perceber, você vai olhar, achar tudo estranho, você vai achar que está no lugar errado. Por que que eu estou aqui? Se é para eu viver isso, eu não quero mais viver. Para onde é que eu vou? O que que eu faço? Meu Deus, estou perdido. Você vai entrar no conflito, que muita gente aqui entrou. Para onde vou? Não sei quem eu sou. Não me reconheço mais. Já não sou quem eu era. Não sei quem eu vou ser e não estou nem sabendo quem eu sou agora. Estou perdido. Estou perdido. E aí
É quando a gente se perde que a gente se dá a oportunidade de se encontrar. Enquanto a gente não sabe que tá perdido, a gente nem se encontra. Ai, meu Deus, eu falo umas coisas que eu até acho graça, porque assim, ó, você não vai encontrar, se você não der falta que você perdeu o seu anel de formatura, vamos dizer assim, né? Seu anel que a sua avó te deu, se você nem lembrar disso, se isso não faz falta para você, aquilo vai ano após ano, tá aqui jogado numa caixa lá no fundo da gaveta. Chega um dia que você acorda e fala, uma vez eu ganhei um anel de formatura da minha avó. Ele tinha tanto significado para mim. E você começa a ficar incomodado. Mas cadê aquele anel de formatura? O que que eu fiz com esse anel? Meu Deus, eu preciso encontrar esse. E aí, quando você sente falta que você perdeu, no caso, você se percebe que se perdeu. Porque enquanto você ainda não entendeu que você se perdeu, você vai vivendo a sua vida. Trabalha, come, vai no barzinho, faz as coisas. A hora que isso começa a gerar um incômodo e você começa a não se reconhecer mais, assim, coisas que não estão mais vibrando, porque assim, a espiritualidade está te empurrando. Ela está tentando elevar a tua vibração para te sair para te sair da margem, para te sair da Matrix. Ela está te empurrando e ela está te fazendo levantar um pouquinho. Tu tá aqui, ó, tremendo para levantar, né? E aí, quando você se dá conta, meu Deus, mas eu não tô mais conseguindo sair com aqueles meus amigos, e a cerveja já não tá me fazendo tão bem, e esse trabalho tá me incomodando, e essa igreja que eu frequento já não tá me contemplando, as palavras já não estão mais entrando. Ah, meu Deus, e se eu não tiver religião, para onde é que eu vou? Mas sempre soube que religião era importante. Mas se eu não me reconheço como católica, não me reconheço como protestante, nem como espírita e nem como evangélico, o que que eu sou? O que que é a religião? Isso aí são questionamentos que um dia apareceram para mim. Por isso que eu tô falando umas coisas para vocês. Aí eu perguntei para onde é que eu vou? Porque a minha vida inteira eu frequentei a igreja católica, fiz primeira comunhão, participei de grupo jovem, gosto das, mas assim não consigo mais ir assim. Não é a questão, não é a Deus, e nem Jesus, e nem nada, não é isso. A questão é que aquela caixa não está mais me cabendo ali. E se não está me cabendo, onde é que eu vou caber? E se ali não me cabe, o outro lugar não entendo, não tô cabendo, para onde é que eu vou? E aí a gente chega um momento que a gente se sente perdido, e aí vem a descoberta. E eu descobri a partir da sintonização no Reiki, que eu não precisava caber em lugar nenhum, porque eu sou o todo. E o todo está dentro de mim, assim como eu estou dentro do todo. Eu faço parte do todo. Eu sou a energia do universo. Eu sou o próprio Deus em ação. Deus está em mim como eu estou em Deus. Deus não está na caixa, não está dentro da igreja. Sim, ele se manifesta também lá, mas ele se manifesta aqui na minha cadeira também, e na minha mesa do jantar, e no mar, e na floresta, e na minha oração, e na minha meditação, no meu respirar, no meu tossir, no meu falar, no meu ouvir, no meu cantar, no meu alegrar, no meu coração. Ele manifesta no arrepio que eu estou sentindo agora. Ele manifesta em todos os momentos, 24 horas da minha vida e até quando eu estou dormindo. Então, estou toda arrepiada, gente. Então, quando você se conecta com a energia do todo, você despertou, né? Você despertou. Aí é só para cima e só para frente. Com muitas vezes com buracos. Aí a gente dá uma caída e a gente já aprendeu a não ficar no buraco, porque agora a gente já descobriu que lá no buraco ele tem uma mola, é só você pular, você vai lá mais para alto do que você estava. Então você estava aqui, você caiu no buraco. E aí você pulou na mola, você passou, você já está aqui. Aquilo ali, onde você estava, foi só uma válvula de escape. Aí você caiu no buraco e você aprende que os buracos te impulsionam e você não se importa mais de cair nos buracos. Claro que o buraco é um desafio, mas você aprende que o buraco
um mistério. É uma nova fase no teu jogo da vida, que você aprende com o Reiki que a vida é um jogo e você é o... Quem que você é? Você é a peça principal do seu jogo. Então, se você ficar olhando para a peça dos outros, para as pessoas que estão ao seu redor, você se perde no seu jogo. Para de cuidar da vida do outro. Vai cuidar do teu próprio jogo. E aí você pega a síndrome da, da salvadora, né? E aí quer salvar o outro. Eu conversei hoje com ele sobre isso. Aí você quer salvar o outro, você quer olhar para o outro, você quer dizer a doença do outro, você quer dizer como que o outro tem que fazer, você quer acolher o outro, você quer cuidar do outro e você. Seu jogo vai ficar parado enquanto isso? Deixa ele se virar. Você não teve que aprender? Ah, então o que você aprendeu, você tem que parar agora. Vou parar a minha vida e vou ensinar. Enquanto isso, enquanto a minha vida fica parada, eu vou focar todo no outro que eu quero ensinar tudo que eu aprendi até agora. Ah, tá bom. Tá certo isso. Não tá certo, né? Se o outro quer aprender, ele que aprenda a observar. E se você quer ensinar, você que aprenda como demonstrar através das suas atitudes. Convido para. Vou fazer uma live. Quem quiser participar, participa. Você não vai pegar pela mão. Te convido para participar com um processo que vai te ajudar no teu crescimento profissional, teu crescimento emocional, nas tuas relações. Você não quer vir? Fica para trás. Não vou ficar esperando tua boa vontade tomar a decisão de que tu quer crescer. Tudo bem, ele está inconsciente ainda, então tudo bem. Deixa a luz dele acender na hora que for para acender. Você não é o dedinho que vai lá acionar o interruptor dele. Pode ser que você seja essa faísca de luz, mas você vai ser essa faísca de luz de forma muito aleatória, de forma muito singela, né? Às vezes você fala uma. Ó, quando a gente vai na cerimônia de ayahuasca, a gente fica lá 7 horas, 6 horas. Tu termina o processo, já aconteceu isso. E tu pensa assim, nossa, eu já fiz várias, tá? Desde 2020 eu faço. Pô, parece que não veio nada pra mim dessa vez. Eu falei assim, nossa, não veio nada pra mim. Aí a gente chega no momento do compartilhamento. Aí algumas pessoas levantam a mão e querem compartilhar o seu movimento. E aí aquela pessoa falou a bendita frase que eu precisava ouvir. Eu estava ali para isso naquele dia. Eu participei dos meus processos, mas o que me despertou à luz foi a fala de menos de 1 minuto de uma pessoa, dentro de um processo de 6, 7 horas. Então a gente tem que estar atento. Não são as grandes manifestações que fazem a diferença, às vezes uma pequena fagulhinha numa palha seca, ela causa um incêndio ambiental. Assim você pode incendiar a vida de quem está próximo de você, de forma positiva ou de forma negativa. Aí a escolha é sua, né? E assim você incendeia também a sua vida, de forma positiva ou de forma negativa. Aonde você vai botar sua atenção é aonde vai manifestar sua vibração. Então, fiquem sempre atentos no que vocês estão pensando, ouvindo, falando, assistindo, para que vocês não, sem querer, não vão baixando a vibração. E assim a gente consegue ficar mais em estado de presença com a aplicação do Reiki, porque o Reiki nos mantém em estado de presença. E quando a gente se conhece verdadeiramente, conhece a nossa essência, quando algo não está bem na nossa cabeça, a gente percebe que aquilo não nos pertence. E aí a gente faz a pergunta: a quem pertence isso? Devolvo ao remetente com partículas de consciência. Esse pensamento não é meu, eu não sou assim. Então você precisa se conhecer muito bem, entender aquilo que é da sua vibração e aquilo que não é da sua vibração, né? E se você está atraindo um pouco esses pensamentos, como é que você anda se sentindo ultimamente? Né? Então, observar os seus pensamentos, observar os seus atos, observar onde você está frequentando. Então, tudo é uma questão de observação.
Então, quando você se torna um observador de você próprio, você vira o dirigente da sua vida. Agora, quando você não se observa, quem vira o dirigente da sua vida é seu próprio ego, que pode te colocar lá no chão, te diminuindo, te enfraquecendo, dizendo coisas para você que você não é capaz, que você não é merecedor, que você. Ele fala assim: olha o outro lá, não acha que é tarde para você começar isso? Né? Então, às vezes, quem começa tarde dá um salto muito maior do que aquele que começou lá atrás. O tempo e espaço não existe. Vai depender de como você vibra, né? Agora eu tô aqui. Daqui a pouco eu posso estar com, né? Aonde? Então, mas eu comecei bem antes, como é que ela já tá lá na frente, né? Então, assim, são as coisas que acontecem na vida da gente, né? Às vezes você entra numa empresa e você fica 10 anos lá, vibrando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, esperando aquela sua grande promoção. Um dia eu vou ser visto. Aí entra uma pessoa, em menos de 3 meses ela toma o teu lugar de direção. Por que que isso aconteceu? Né? Ah, porque ela tinha as costas quentes. Não, às vezes não. Simplesmente ela tinha dentro dela algo que você não tinha dentro de você. A abertura para o receber. Você não aprendeu a receber. Você não, por mais que você ache que você tenha que ter aquele cargo, na sua mente, alguém disse para você que você nunca seria nada. E você acreditou. E aí você não é merecedor. Você não merece nada. Alguém lá na tua infância falou: você não merece nada. Não faz nada certo. Não merecia nem ter nascido. O que que você aprendeu? Você não deveria nem estar aqui. Se você não merecia ser nascido, você não deveria nem ser visto. Então, quando você entra numa empresa com esse pensamento que você não deveria nem ser nascido, né? Você não sabe, o seu inconsciente está lá. Você não vai ser visto, né? Então, tem coisas assim que às vezes a gente acha que é fácil resolver, às vezes no psicólogo a gente não resolve essas coisas tão profundas assim, né? É difícil acessar o subconsciente, né? Alguns trabalham com hipnose, às vezes conseguem acessar um pouco mais o subconsciente, mas a pessoa que vai no psicólogo, se ela mesma não consegue acessar, é difícil o outro acessar. Um psicólogo ele não vai acessar, ele é mais técnico, então ele não vai acessar tão diretamente lá. Vai ter que trabalhar muito ali em cima, né, para poder conseguir acessar as coisas lá do subconsciente, que as pessoas não é que elas estão escondendo, elas nem sabem. Como é que elas vão falar sobre? Então, para você acessar, você tem que ser por você mesmo, né? Tem que ser por você mesmo, a expansão da glândula pineal, expansão da sua consciência, o acesso a memórias, poder abrir essa caixa que está aí fechada para você. Então, assim, a minha mensagem hoje para vocês é que vocês façam assim, ó, apliquem bastante o Reiki, façam várias perguntas para o universo. Me lembrem, amanhã eu vou mandar umas perguntas para vocês. Façam as perguntas para o universo. O universo, toda vez que a gente pergunta, ele se manifesta para nos responder. Perguntas empoderam, respostas desempoderam. Por que que perguntas empoderam e respostas desempoderam? Alguém sabe me dizer? Quem é que sabe me dizer aí por que que as perguntas nos deixam mais empoderados e as respostas não deixam a gente muito empoderado? Vou dizer, vou contar um segredo para você. Presta atenção. Esse segredo é magnífico. Quando a gente, assim, ó, as respostas que você tem, da onde que vêm essas respostas? Elas vêm de uma crença coletiva, de uma consciência coletiva, da consciência, o que que é a consciência coletiva? A consciência coletiva é a comunidade onde você convive,
o espaço que você frequenta, as redes sociais que você vê, as redes de TV, elas têm uma consciência que, se você não cuidar, você vai junto com a manada. Porque se você não for um ser consciente de si, você segue uma ideologia. Então, você tem as crenças do consciente, do inconsciente coletivo, você tem as crenças que você trouxe da sua família, dos seus antepassados. Então, tudo que você tem como respostas é o que você aprendeu como certo. É muito pouco por um ser infinito. É muito pouco. Se eu pedir para você assim, Ângela, me diz aí 7 coisas. Acho que 7 coisas acho que vai ser até muito para Ângela me responder, talvez, né? Mas vamos supor assim, Ângela, me diz 7 coisas que você poderia ser, né? E a Ângela vai focar em vai ser difícil, vai. Nossa, anota aí, daí eu vou pedir para anotar, né? Ou escrevam ali no caderninho, na manifestação do reiki que vocês fizeram, né? Não foi difícil escrever no caderninho algumas coisas que vocês desejavam para o lado financeiro, para o material, né? Eu digo isso que quem já fez a formação de nível 2, a gente tem um caderninho. Estão me ouvindo? É que a Eva travou ali. Travou, Tá. Então, assim, mas estou ouvindo. na formação de nível 2, a gente teve aquele caderninho. E naquele caderninho, a gente pediu para colocar no campo material o que você deseja, que você já. Tipo assim, a gente tem que colocar no presente. Então, no campo material, eu tenho uma casa, eu tenho um sítio, eu tenho um terreno, eu tenho uma sala, eu tenho isso. É sempre no presente. No relacionamento. Eu tenho uma vida amorosa bem-sucedida, meus relacionamentos me respeitam. Então, tem uma limitação. Você vai chegar até num patamar ali, botei 1, 2, 3, 4, 5, botei 20 itens, tem bastante itens. Só que 20 é muito pouco. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, quando você tenta responder tudo, né, você se limita, porque você está limitado ainda, né? Quando você faz perguntas para o universo, ao invés de você botar ali no seu caderninho, né? Que a gente bota ali para a gente poder co-criar aquilo que a gente deseja, porque é importante ter esse caderninho, por mais que as nossas questões sejam limitadas, mas você sabe, aquilo te dá um direcionamento para você saber o que você está escolhendo, porque se a gente não tiver um tempo para parar e colocar no caderno como que a gente vê um relacionamento saudável, o que é um relacionamento saudável, o que são relações sociais, o que é o material, o que é importante de material para mim, com relação à família, com relação à espiritualidade. Se você não parar um momento para você escrever sobre isso, como é que você vai querer que o universo manifeste para você algo que você nem sabe o que você quer? Aí você vai lá no restaurante, não sei o que eu quero comer, o garçom, então pega isso aqui. E aí o universo vai fazendo assim pra você, pega isso, não gostei, pega isso, não gostei. Porque ele não sabe, mulher, o que você quer. Ele não sabe, ele tem que saber. Se você não sabe, ele vai saber. Então, assim, você tem uma limitação. Ali é importante você colocar aquilo que você quer. Mas quando você quer mais coisas e você nem sabe o que você quer, você pode fazer as perguntas, universo, o que está disponível para mim que eu nem considerei? O que está disponível para mim hoje, universo? Me surpreenda que eu nem considerei. Universo, para onde eu posso definir a minha direção hoje que vai me levar para o caminho que é próspero e abundante para minha vida? Qual a direção eu devo tomar? Universo, me mostre como posso ser mais útil para mim e para o mundo, porque eu não sei como eu posso ser mais útil. Eu posso ser mais útil fazendo trabalho voluntário. Tá, tudo bem, você vai ser útil. Tá, mas como que eu posso ser mais útil? E aí, quando você faz as perguntas para o universo, ele percebe, ela quer saber como ela pode ser mais útil. Aí você entra nessa vibração. E aí você atrai as respostas, o universo vem trazendo e vai te mostrando direções, parcerias, locais para você ir sem querer, você encontrou alguém lá, sem querer, né? Você foi lá. Então, ele vai mostrando as respostas para você.
Universo, qual a sensação de me sentir amada? O que é Universo? Me mostre o que é o amor verdadeiro. Universo, me mostre qual é a sensação de se sentir acolhido por uma mãe. Universo, qual é a sensação de ser uma boa mãe? Universo, qual é a sensação de me sentir sempre segura? Universo, qual é a sensação de ter um sono com muita tranquilidade? Qual é a sensação de eu dormir e acordar renovada? E aí, quando você vai fazer essas perguntas, ele vai te mostrar, porque ele vai mostrar. E aí ele vai te. Então, tudo que você quiser para o universo, ao invés de você pedir, eu quero isso, porque quando você fala eu quero isso, o que que você está vibrando quando você pede? Escassez. É, você está dizendo que eu não tenho. Então, quando você diz que não tem, você recebe mais do que não tem. Então, não tem, não vou ter. Então, quando você escolhe, né, por exemplo, assim, ó, o que que é mais fácil? Quando eu falo assim, universo, eu quero isso. Tá lá, tá lá, eu quero isso. Ele tá vendo o que eu quero. E quando eu falo universo, eu escolho isso. Tá aqui. Eu quero esse, né? Então eu escolho isso. Eu já escolhi. Não é que eu quero. Eu já escolhi. Não é que eu quero, eu já escolhi, é meu. Eu não tô te pedindo. Eu só tô dizendo que eu já escolhi o que já é meu. Tá vendo a diferença? Quando eu quero, parece que é algo que não é meu. Quando eu escolho isso. Isso já é meu. Porque para você ter, você tem que ser. Tem que ser para ter e não ter para ser. Então, antes mesmo de você ter, você já tem que sentir que aquilo faz parte de você. Faz parte de você ser reconhecida, faz parte de você ser bem-sucedida, faz parte. E assim, você vivenciar no seu dia a dia as coisas que fazem parte de você é manifestação e cocriação. Então, bom, o ambiente, ele também nos molda, assim como a gente molda o ambiente. Então, quando eu vou num lugar que eu não gostaria de ir, vou comer num lugar, mas só tenho dinheiro para comer na Espelunca. Eu vou comer na Espelunca. O lanche não é muito bom, mas enche a barriga. Eu vou lá. E aí eu vou lá e como na Espelunca. Sai assim, tô com a barriga cheia, né? Graças a Deus, tô com a minha barriguinha cheia, tá bom. E se você ousar entrar numa loja cara, mexer nas araras, sentir o tecido, se ver na roupa e até mesmo ousar a provar roupa sem um tostão no bolso, né? Quem aí que passa longe de loja cara, nem olha assim para não ser julgado pela vendedora, porque a vendedora, gente, ela não é milionária, ela é vendedora, entendeu? Ela é vendedora, né? Então, assim, por medo de julgamento, a gente nem ousa estar em alguns lugares. Então, ouse estar, mesmo que você não tenha dinheiro, mas se você tiver dinheiro para tomar um suco e estar naquele lugar que você sempre olha lá e nunca consegue chegar, por medo de ser julgado, coloca a sua roupa que você se sente confortável, bela, formosa, pega a sua bolsinha e vai na caruda, senta na mesa, olha o pôr do sol no restaurante caro que você queria e toma o seu suco, né? Toma o seu suco e vivencie a realeza. Vivencie estar nos lugares que você gostaria de estar. Porque você vai esperar ter para ser ou você vai ser para ter? Então, se você começa a ter uma mentalidade de prosperidade, a prosperidade vai entrar na tua vibração e ela vai vir sem você fazer praticamente nada, só fazendo as coisas. Por quê? Você entrou na vibração. A gente não corre atrás da prosperidade, a prosperidade é atraída para a gente. Se você tem medo de entrar no lugar que é caro, você está se colocando assim, não, não, isso aqui não é para mim. Aí a prosperidade entende, não, isso aqui não é para ela, né? E eu vi um vídeo, essa semana eu vi um vídeo exatamente da menina que saiu de uma situação assim bem
Morar uma kitnet, ela é milionária, tem mansão. E ela falou exatamente o que eu tô falando pra vocês. Por isso que eu tô falando, eu achei incrível. Ela, assim, ela ficou uma loja, uma loja caríssima aí, em Paris, sei lá. Também nunca entrei, porque eu acho que também não tive a coragem de entrar. Eu vou entrar e vou filmar pra vocês. Ó, a tarefa do dia, entrar numa loja bem cara ou ir num lugar tomar um cafezinho lá e fazer um... Se sentir, né? Sentir, assim, as coisas bonitas, né? Pegar uma louça bonita. Uma professora minha de constelação comprou uma colher de prata só para adoçar o cafezinho dela e se sentir muito próspera. Ela se conectou com essa energia. Então, a menina entrou na loja e falou assim: gente, isso aqui é uma loja. Vocês podem entrar na loja. Vocês não são obrigados a comprar. Vocês podem vir, tocar na roupa, sentir o tecido, perguntar de que coleção que é, sentir o botão, pedir para provar, perguntar o preço, olhar o preço. Não tenho medo, a loja tá ali. A loja não está escrito, né? Apesar de ser um valor alto, ela não está escrito assim, ó, proibida a entrada de, né? Pobre, miserável, apesar de que a gente vai ser julgado a hora que a gente entrar ali. Mas e daí? Você está preocupado com o julgamento? Né? Ó, você é a filhinha do papai, né? Então você é tão merecedor como qualquer outro que entra ali. É sobre isso, assim, a gente perdeu o medo, né, de se aventurar em coisas desconhecidas. Perdeu um pouco esse medo, assim, se aventurar mesmo, né? Convidar umas amigas, hoje nós vamos lá naquele café. E assim, ó, e se você puder tirar, o café, eu nunca gasto mais, meu Deus, Deus me livre, gastar R$ 100, 150 no café. Deus me livre. Eu já falo, Deus que me mande bastante, que eu quero conhecer todos os cafés, que eu adoro café. Adoro conjunto de xícara, eu adoro mesa posta, eu adoro ser bem servida. Que Deus me glorifique. Glorifique não, mas que Deus me dê essa bênção de eu poder participar dos lugares que eu quero, porque eu gosto de tudo. Eu gosto de sentar no meio-fio e comer um cachorro quente, mas eu também gosto do glamour, né? A gente não precisa ter 8 ou 80, a gente pode ter tudo que a gente desejar. Então, eu não posso ir todo mês frequentar tal lugar, mas eu queria tanto comer aquele sushi, eu queria tanto conhecer assim um dia ir num restaurante onde tem entrada, prato principal, sobremesa, né? Hoje, nossa, hoje está muito mais fácil fazer isso. Tem vezes que eu vejo aqui em Floripa, tu paga R$ 100, tu ganha prato principal, a entrada, prato principal, sobremesa, ainda ganha uma taça. Se você não puder se oferecer R$ 100 para você vivenciar um momento que você, porque assim, quando você vivencia esse momento, você entra na energia da alegria e da gratidão. Você se sente muito satisfeito e aquilo vai reverberar na tua vida, tá? Eu não digo para você você não vai se endividar, na verdade, porque você está vibrando e aquilo vem cada vez mais. Cada vez que você vivencia aquilo e se sente parte daquilo, aquilo passa a fazer parte de você. Essa, esse é o segredo, tá? Se tempo e dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria? Porque hoje você escolhe dependendo do seu tempo e dependendo do seu dinheiro. Eu olho aqui na minha carteira, não tem dinheiro, então não vou nem escolher. Por que você não escolhe primeiro? Igual eu escolhi ali fazer o curso de 1.400 que foi para 1.600 e aí ontem já paguei o curso. Não tinha dinheiro, botei para frente, sabendo que o dinheiro ia vir com facilidade, alegria e glória, porque tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra. Então, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, gente, ó, trabalhem bastante o reiki em vocês. Mentalize bem sobre as coisas que eu conversei com vocês hoje. Acho que muitas pessoas já sabem muito sobre isso, né? Não é algo novo que eu tô falando, mas é algo que às vezes a gente não para refletir. A gente sabe, mas a gente não incorpora na nossa vida. Então, pense sobre isso, continue aplicando o reiki de vocês, tá? Se tiverem dúvidas, sobre a apostila aqui, alguma coisa que tem que falar. Se quiserem que eu fale sobre algum assunto na próxima aula, podem colocar temas lá que a gente pode bater um papo também.
Se tiverem dúvidas, a gente vai ter mais a próxima aula na quarta-feira, e daí na próxima aula a gente vai fazer uma autoaplicação. Quero ver se vai ter mais gente na aula, né? Que hoje faltou bastante. Daí a gente faz a autoaplicação. Pode ser? Sim, Querem uma cartinha antes da gente finalizar? queremos. Então tá. Ai, ó, hoje eu só vi o rosto da Eva. Os alunos estão tudo aí. Obrigada, tá, Eva? Você tá aí. Obrigada. Eu sei que todas as pessoas estão energeticamente conectadas, mas eu adoro ver o rosto de todo mundo. Eu gosto de ver as expressões, né? Então, eu espero que na próxima aula vocês tenham coragem de vocês não ficar batendo papo, porque parece que eu tô olhando assim, né? Ainda bem que tinha. Tá, Ângela? Quero ver seu rostinho. O Gabriel tá ali, né? Ele tá aqui em casa, mas ele tá lá na sala. E a Elise, eu sei que tá trabalhando, ela trabalha na coisa. E a Meire também entrou um pouquinho, saiu. Então, assim, ó. Foi, Puxou a orelha, né, Sabrina? eu puxo porque é pro bem maior. É pro bem maior. É porque a gente também tem que a gente se conecta também, assim, olhando um no outro, e a gente precisa aprender a sair dessa escuridão, aprender a se mostrar, porque quem não é visto não é lembrado, não é Isso verdade? mesmo. Quem não é É, visto não é lembrado. Aí depois me encontro, oi, Sabrina, oi. Aí fica um cara de tacho, porque eu não lembro quem é, eu não vi o rosto, né? Fica um cara isso de mesmo. tacho, né? Mas é verdade, quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente tem que se mostrar. Se vocês querem vender, vocês têm que se mostrar na rede social, vocês têm que publicar, vocês têm que ousar falar. Eu sou muito faladeira. E eu não planejei nada de hoje para você. Veio tudo assim naturalmente. Hoje eu tô falante. Até peço desculpa se falei demais, né? Mas é que hoje eu tava com uma energia muito feliz de ontem. Foi ótimo, foi ótimo. Nossa, E ontem, essa noite, depois da mesa radiônica, eu até postei lá nos meus stories, eu tive um sonho maravilhoso. Eu botei uma música Danite. Depois eu mando pra vocês playlist. É uma cantora que ela canta umas canções maravilhosas. Deixei bem baixinho, porque eu não gosto de barulho para dormir, mas eu deixei bem assim, quase lá. E aí, só que o meu subconsciente entrou na música e eu sonhei. E aí eu tive um sonho tão maravilhoso, que é por isso que hoje eu tô tão assim, tô me sentindo inspirada hoje para falar uma coisa para vocês, porque veio a consciência no meu sonho. E veio assim, ó, veio vindo assim uma luz dourada, uma luz violeta, que ela ia me abraçando e eu senti, gente, eu não sei se eu estava acordada ou eu estava acordada em outro plano. Que ao mesmo tempo que eu puxava minha coberta, parece que eu olhava pro meu marido assim, mas eu falava assim, ai, que sensação gostosa, que luz linda. Eu falava assim, ai, que coisa boa. Eu falava, ai, gratidão, universo, ai, gratidão, ai, que coisa gostosa. E eu via o campo se abrindo. E vinha assim, ó, prosperidade. Vinha assim, vinha a luz dourada. E eu me senti conectada com aquela energia, como se eu tivesse passado mais uma fase. Eu me conectei com alguma fonte ali. E durante a manipulação do pêndulo, me veio consciência do que eu deveria os meus próprios próximos passos no meu trabalho com as energias, né? Na radiestesia, no reiki, o que eu deveria fazer. E aí, quando veio essa luz, ela veio muito forte, luz violeta, luz dourada, são as que eu me lembro mais, assim, e ela vinha me preenchendo e me abraçando, e eu vim sentindo um acalanto, parecia que eu estava flutuando. Aí eu lembro que eu falava assim, ai, que delícia! Que gostoso! E eu acordei super feliz. Eu vivenciei algum plano hoje. E eu tive vários sonhos, mas essa é a parte que eu mais me lembro. E vinha muito isso, ó, abrir o campo. Pareceu para mim abrir o campo. E aí eu vou lá no meu Gemini, onde eu vou botando a sincronicidade, fui botando lá, e aí ele vai linkando com tudo que eu já trouxe. Vai fazendo uma retrospectiva. Ó, isso linka com isso, isso. É bem legal vocês fazerem isso. Então veio muito esse assunto para tratar hoje com vocês, né? Porque assim, a apostila nós temos aqui. Se tiverem dúvidas, eu vou tirar todas as dúvidas, mas eu acho que a gente tem que ir além disso, né? Aqui está a apostila, sabe que é chakra. Se quiser que eu tire a dúvida sobre chakra, eu vou tirar, corpo espiritual, mental, o uso do chokurei. Gente, vocês podem perguntar tanto na aula quanto fora.
Mas eu acho que os assuntos para desenvolvimento, né, e para crescimento, né, algumas pessoas aqui já conhecem bem, outras pessoas estão iniciando. Então, é que esse assunto ele toque profundamente assim o coração de cada um de vocês, que vocês possam sonhar com os seus propósitos, suas missões, assim como eu sonhei, né? E que a gente possa sempre se conectar a essa energia gostosa, né? Eu vou mandar depois a playlist para vocês, se vocês quiserem. Vou tirar a cartinha aqui. Ai, Eita, sono. Vamos lá. Vou tirar para Eva. Vamos lá, Eva. Uma mensagenzinha. Evite sempre julgar, pois o amor é a melhor atitude com relação aos nossos adversários, e a vingança é a alma da autodestruição. Acredite muito no seu amor. Para você. Obrigada, faz bastante sentido. Né? Vamos lá para a Ângela. Por trás desse seu olhar, você é uma pessoa muito romântica e sensível. Passe isso aos outros e deixe irradiar naturalmente seu amor. Aproveite e espere que logo vai ter um presentinho para você. Ó, Ângelo. Eia! É um presentinho aí. Vamos tirar para ele isso. Preste sempre atenção à voz do amor e dê sempre chance a você mesma de sentir novamente experiências sem receios. Meu Deus, Elisa, hein? Hoje eu e a Elisa a gente conversou bastante. Espero que eles tenham escutado. Acho que sim. Vamos lá. Quem é que tá mais aqui? A Dani entrou. Será que já saiu? Ah, a Dani já saiu. Então eu vou tirar para Meire. A Dani entrou e saiu. Meire. A Meire tá aí, né? tá. Ah, não tá aparecendo para mim. Aqui. A Meire. Estava mesmo te esperando. Tenho um recado para você. Não tenha tanta pressa em satisfazer os seus compromissos. O outro dia virá e nada vai mudar isso. Tenha mais calma, coisas boas virão até você. Viu, Meire? Gabriel. Por que você está com esse ar de desconfiado? Sei daquele seu amor que você se recorda com frequência. Bem, a melhor coisa numa separação é adicionar sentimentos às lembranças. Lembre-se, para receber coisas boas é preciso jogar as ruins fora. Acredite, você é realmente grande. Olha aí, Gabriel, hein? Ei, Gabriel, hein? Ai, ai, ai. Uma vez Cartinha. saiu essa carta para mim e o Gabriel estava na aula. Agora saiu para ti, Gabriel. Quem é esse amor que tu tá aí trazendo na lembrança? Te peguei. Vamos lá, agora eu. Você tem pensado rápido e quando começa a falar, já não sabe o que vão dizer. Não, desculpa. Você tem pensamento rápido e quando começam a falar, já sabe o que vão dizer. Não transforme esse dom num problema, escute mais. Ainda que saiba sobre o assunto, assim será mais agradável e aquela fama de nariz em pé irá embora. Meu Deus, será que hoje eu estava com o nariz em pé aqui com vocês? Falei Falou demais? demais, né? Falei, né? Ah, Nossa. a próxima aula eu deixo vocês falar, tá? Próxima aula eu vou falar. Ó, agora eu quero que vocês me falem sobre um assunto aí que eu quero ver o que vocês, a percepção sobre um assunto, tá? Pra não ficar só falando. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte, gratidão.
né? Que precisarem, pode fazer as perguntas ali no grupo também. Continue fazendo a autoaplicação. Pode falar, Mary. Não está saindo áudio. Ó, tá saindo? Oi? Tá saindo? Tá saindo. Uhum. Ah, tá. É que eu fiquei meio ausente, mas eu tava ouvindo. Eu tô mexendo com mudança, como eu te falei. Ah, sim. Aí eu tava preparando uma coisa para comer. Lê minha cartinha para mim. Ih, eu já li, vou tirar outra, tá? Tá. Agora eu já misturei aqui. Ixi, é que eu não vi, daí bem na hora eu tava arrumando o negócio aqui. Ah, e era uma que fazia sentido para ti, tá? Porque falava da pressa em arrumar as coisas, não foi, meninas? Foi. Falava da pressa. E aí, Ó, eu ainda pensei em ti bem na hora, porque tá com as mudanças, e falava, por que aham. tanta pressa, né? As coisas podem esperar, falava mais ou menos isso. Mas eu vou tirar. Depois tu vê ali a gravação, no finalzinho, vai ter a tua cartinha que eu Ah, li. Mas eu vou tirar outra. Vamos lá. Mas falava exatamente isso. E aí, você fala mais ou menos isso, né? Que às vezes a gente tem pressa de resolver as coisas, ajeitar, inclusive você está ajeitando por causa da mudança, né? E às vezes pode perder alguma coisa no caminho. Mas você estava ouvindo, né? Vamos lá. tá. Você está perseguindo um objetivo há bastante tempo. Apesar da sua mente desenvolvida, que capta tudo ao seu redor, ainda falta o que parece ser muito para a sua realização. Olhe ao redor, afaste as coisas más e mentalize esse objetivo. Rodeado de coisas boas, ele não demorará a realizar. Acredite. Viu? Também faz parte desse seu novo processo aí, né, Mary? Faz. Tudo mudando totalmente minha vida. É. Então é isso, gente, ó. Passamos um pouquinho do nosso horário, já vai dar 10 horas, então agradeço vocês, né? Que vocês precisarem, podem me chamar no privado também, tá? Obrigada, Tá, Ângela, Eva, gratidão. Elis. Obrigada a Obrigada. todos que participaram no dia de hoje. Gratidão. Tchau, Boa tchau. noite a todas. Tchau. Tchau. Tá. Boa noite.